quero, nesta noite, compartilhar com você essa temática aqui ainda, dentro dessa proposta, talvez não, a última mensagem desta série que fala sobre família. Eu quero compartilhar com vocês hoje de um pensamento, de um sentimento do meu coração, que é o despertar de uma nova sociedade. E para isso temos como texto básico a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, você não vai ter esse texto aí projetado, então abra sua Bíblia, compartilhe com quem estiver aí, talvez sem Bíblia, perto de você. Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 25, é um texto conhecido da maioria de nós. Como já tinha um certo tempo que a gente estava sentado aí, eu também estava sentado como vocês, vamos ficar de pé, depois a gente vai passar um bom tempo aí sentados aí ouvindo esta mensagem, e eu leio a partir do versículo 18 de Colossenses, capítulo 3, que diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida nesse instante. Amém. Você pode se assentar. Esses são tempos em que se fala muito de dor, de tristeza, de sofrimento. E eu estava aqui fazendo as minhas reflexões um dia desse e me veio o seguinte, algumas questões à mente eu quero compartilhar com você. E as questões são essas aqui, ó. O que tem sido capaz de mexer com a sua paz nesses dias? E quando eu falo de mexer com a sua paz, eu estou pensando em coisas que tiram o nosso sossego. Então, pensa aí um pouquinho sobre que coisas são essas? O que foi ou o que é capaz de mexer com a sua paz? O que tem mexido com a paz, com a sua paz, nesses dias? E a gente pode pensar não só nesse tempo de pandemia, mas talvez anterior a isso, mas principalmente nesses últimos dias, se você fosse parar e refletir. Eu tenho algumas coisas que mexeram com a minha paz nesses dias, eu quero compartilhar com vocês. Talvez as minhas coisas, as minhas questões, encontrem aí de alguma forma eco, né, naquilo que vocês também sentiram, ou coisas que mexeram com a paz de vocês também. Bom, sinceramente, e abrindo meu coração aqui para irmãos de caminhada, a pandemia mexeu com a minha paz. Mexeu. Quando eu digo pandemia, eu estou falando na doença em si. Por tudo aquilo, e a coisa parece que foi tomando a gente, né, de certa forma, a gente foi sendo engolido por tudo isso. Eu tenho falado sobre isso daqui, assim como a gente tem escutado todo mundo, mas para mim, principalmente, quando fiquei sabendo daquelas notícias iniciais de que algumas comorbidades iriam complicar mais ainda os tratamentos, caso a gente fosse infectado pelo vírus, então ela me tirou muito a minha paz. Falei, Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu estava conversando com uma vizinha um dia desse ali, andando pela rua, ela falou assim, agora ainda voltou tudo, que bom que voltou ao normal, né? Aí eu falei, mas não voltou ainda, né, o normal. E ela falou assim, não, está normal. E o normal que ela disse, o normal dela era poder sair na frente da casa dela, abrir o portão e sair ali, pelo menos ver as pessoas passando, porque ela falou assim, lembra que no início, nem no portão a gente chegava com medo, que as pessoas falavam assim, quando você botar a cara do lado de fora, vai passar um vento, você vai ficar infectado com esse negócio, pula para dentro. Eu falei assim, então teve gente que ainda viveu com isso mesmo. Mexeu com a minha paz, e mexe, eu compartilhei também com algumas pessoas, o que eu tenho chamado de não é organizado talvez, pelo menos não que eu conheça, mas um certo movimento antibíblico que tem tomado conta da nossa sociedade.
Para mim ele é antibíblico, para mim ele é anticristão, e ele tem acontecido, parece que de uma forma velada, assim, subversiva, parece que vai nos escondido, nos bastidores da nossa história, do nosso dia a dia, e a gente vai percebendo que alguns pontos fundamentais do cristianismo, do evangelho, estão sendo bombardeados, atacados ferrenhamente. Então, eu estou chamando isso de um movimento antibíblico, porque junta muita coisa. E, logicamente, eu estou falando disso daqui porque eu trouxe durante esses últimos domingos, né, uma série sobre família. E, para mim, se existe uma área da nossa vida, se existe um núcleo da sociedade que tem sido atacada, subversiva e de forma cruel por essas hostes terríveis, eu diria que é a família. A família tem sido bombardeada com isso. Um monte de coisa tem entrado dentro das nossas casas, na nossa vida comum, como sendo algo normal, como sendo algo bacana, bonito, e não é. Não é. Coisas que a gente já tem usado como sendo algo que não pode fazer, não pode mais tirar da gente. Então, isso tem mexido com a minha paz. A gente vê alguns sinais. Falei semana passada, vou continuar falando, me irritou muito aquela história do exemplar da Bíblia. Vocês vão me cansar de ouvir falando isso. Parte de um movimento antibíblico, anticristão, que parece velado e vai tomando conta, vai se instalando no meio da sociedade. Bom, tem me roubado a minha paz esses dias. E aqui talvez não só nesses últimos tempos, mas nos tempos passados mesmo, essas artimanhas que a gente chama aqui de artimanhas, acordos políticos, que vão tecendo assim uma espécie de teia de corrupção, de impunidade no meio do nosso país, e essas coisas vão sendo construídas, e muita gente que se diz cristã bate palma e diz, é assim mesmo que tem que ser, que se não for assim ninguém governa. Se não for assim, não faz. Que é uma frase terrível? Terrível. Roubou, mas fez. Ou roubou, mas faz. São essas artimanhas, esses acordos políticos, que tecem no nosso país, na nossa sociedade, uma teia de impunidade, de corrupção, que se instala em tudo quanto é lugar, que brota em toda parte onde a gente se junta. E não é exclusividade de brasileiros, não é. Não é. Isso tira a minha paz. Porque a gente fica lutando para ensinar em casa os filhos a fazerem as coisas certas e às vezes a gente, como o Vandinho disse, a gente não consegue fazer as coisas certas e bom de criança é isso, né? Criança funciona como um filtro, né? Dentro de casa, quando você faz, opa, mas você não podia fazer assim. E a gente luta para que os nossos filhos se tornem homens e mulheres de bem, do bem, para que se unam com outros homens e mulheres do bem e de bem e construam no futuro uma sociedade do bem. Mas se você tem lutado para educar os seus filhos, o seu filho, a sua filha, para que ele seja um homem, uma mulher do bem, e se eu não faço isso, se eu crio os meus filhos para que eles sejam daqueles que queiram tirar vantagem de tudo, que vale ser feliz de qualquer forma e a qualquer custo, quando eles cruzarem com seus filhos lá na sociedade, que estão lutando para construir uma sociedade do bem, vão gerar toda espécie de conflitos e vão ter os conflitos de interesse, e é o que a gente vê hoje. Afinal de contas, a gente manda para Brasília o que sai de dentro das nossas casas. Eu me lembro eu fui participar uma vez, tive o privilégio de ser representante dos tutores do seminário presbiteriano em Campinas, e me lembro de uma carta de um tutor reclamando dos seminaristas, do seminário. O que o seminário estava fazendo com o seminarista? Que o menino, quando saiu de casa, saiu para o seminário, era um menino tão bom, tão crente, chegou lá e não se perdeu.
estou com umas ideias estranhas. Eu me lembro do diretor do seminário, amigo, reverendo Dom Carlos do Nascimento, falou assim: querido irmão, o seminário trabalha com aquilo que vocês mandam para cá. É assim também na política. Não é nenhuma novidade para nós que a corrupção começa dentro de casa. Então essas artimanhas, esses acordos políticos, eles têm roubado a minha paz há muito tempo. Eu já tentei me tornar uma pessoa apolítico. Eu não quero ouvir de política. Eu não quero saber de política. Eu não quero comentar político ou política. Já tentei. Mas não se consegue. Principalmente exercendo uma função de liderança numa comunidade como uma igreja. Sabe uma coisa que me roubou a paz nessas mensagens aqui? Foi ler e entender que certos tipos de família desses dias são apresentados como evolução da família. Isso me roubou a paz. Vocês sabem, eu estou fazendo um outro curso, tentando juntar mais ferramentas para me ajudar no ministério. E nesse curso, agora, desses dias, o assunto era sexualidade. É o módulo que eu estou fazendo. E li na maioria das apostilas deste módulo que a sexualidade, ela é moldada por aquilo que inicialmente se vê com os pais, dentro das suas casas, em suas famílias. Então, nesse novo modelo que vem surgindo, onde o afeto é o que determina todas as coisas, a existência da própria família, ou a consolidação, a concepção da família, como a expressão que eu tenho usado, tudo que se vê hoje, que a gente considera estranho aos nossos costumes, ou estranho à palavra de Deus, melhor dizendo, vai ser cada vez mais impulsionado pelos modelos que estão surgindo hoje. A sexualidade que a gente tem visto hoje, o surgimento dela como identidade, como definição de gênero e tantas outras coisas que está no bojo da sexualidade, no que trata a psicanálise, está sendo influenciada pelo que acontece hoje. Ou seja, nós teremos daqui para frente uma multiplicação exacerbada de tudo aquilo que a gente tem visto. Então a gente olha para isso tudo, pensa isso tudo, olha para a palavra de Deus, olha para as nossas lutas e o que mais mexeu com a minha paz foi querer, diante de tudo isso, imaginar o surgimento de uma nova sociedade. Eu falei assim, eu queria ver surgir uma nova sociedade. Eu queria muito. Mas aí nessas reflexões, e talvez essa aqui seja mesmo para a gente fechar essa série, se talvez você passe por esse tipo de situação, se esse pensamento aqui, eu gostaria de fazer parte de uma nova sociedade, se isso passa por você também, talvez você se faça a mesma pergunta que eu. Tá, o que precisa então para surgir uma nova sociedade? Pastor, de que nova sociedade o senhor está falando? Eu estou falando de uma sociedade à luz da Bíblia. Estou pensando nessa sociedade. Eu fiz alguns resumos aqui, básico, do que eu quero apresentar para vocês. Relações saudáveis, papéis especiais, bem cumpridos, ou seja, fazendo aquilo que se agrada a Deus, vivendo como convém no Senhor, uma excelência contínua nas nossas ações, ou seja, ações conectadas ao temor a Deus, e uma projeção de futuro, ou seja, olhar para o futuro de que maneira, olhar para o futuro em que perspectiva, ou seja, o que molda, ou o que seria capaz de moldar o nosso futuro. Quando a gente pensar nos próximos anos, nos anos vindouros, o que seria a nossa motivação para servir a Deus, para viver conforme Deus quer que vivamos? De que maneira a gente pode caminhar isso? Bom,
ou caminhar nessa direção. Foi para isso que eu escolhi esse texto de Colossenses capítulo 3 e convido você a voltar os seus olhos para este texto aí que nós lemos aqui. Porque essa epístola, desde o início, ela fala para a gente do progresso dos colossenses. Paulo escreve esta carta, volta aí o início volta às páginas da sua Bíblia, lá no primeiro capítulo, e você vai perceber o seguinte, Paulo vai falar desde o início aqui, no versículo 3, olha, eu dou sempre graças a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, está acontecendo aqui um progresso na vida desses irmãos, está acontecendo algo fantástico. Neste capítulo 1 aqui, a gente vai perceber muita coisa. Paulo dizendo, olha, o amor de vocês tem aumentado, tem produzido frutos, esse movimento aí tem crescido, vocês ouviram a graça de Deus, entenderam a graça de Deus, isso de certa forma tem moldado e mudado a vida de vocês. E aqui, o que está aqui em foco nessa carta toda aqui, é o fato de que o gerador, o elemento gerador de tudo isso, é o senhorio de Cristo, ou seja, estes irmãos aprenderam, ou estão aprendendo, ou está funcionando o que deveria ser viver a partir do senhorio de Cristo, ou seja, se submeter verdadeiramente a Cristo. Então Paulo vai ao longo da carta falar essas coisas, ajustar aqui algumas partes que precisam ser ajustadas, mas isso aqui tem acontecido. Por quê? Porque a dedicação a Cristo exige concentração e exclusividade, ou seja, a obra de Cristo exige isso. O avanço ao Evangelho, ou seja, cada vez que a gente dá um passo em direção ou com o Evangelho, uma nova oportunidade surge, um novo desafio surge. Uma igreja em Campinas, de um pastor muito amigo, resolveu num determinado momento, isso uma experiência que aconteceu em outros lugares também, mas eles estavam trabalhando com prostitutas. E eles resolveram sair para a rua e falaram assim, gente, vamos lá evangelizá-las. E foram. E pregaram o evangelho para algumas delas no meio da rua e falando do que Deus poderia fazer por elas, e uma delas disse assim, tá aí, eu preciso disso. Sou desviada do Evangelho. Eu quero mudar de vida. Me ajude a mudar de vida. Beleza. Vamos tirá-la daqui, vamos arrumar um lugar para ela ficar, vamos tentar recolocá-la no mercado de trabalho, alguma coisa, vamos ajudar. Levaram. E ela foi. E realmente a vida daquela mulher mudou. Meses depois, ela chega com mais 3. Pessoal, essas meninas aqui são minhas amigas, trabalhavam comigo lá. Encontrei com elas na rua, elas me viram e falaram assim, poxa, você sumiu, o que aconteceu? Eu falei, minha vida mudou. Jesus mudou minha vida. É mesmo? É. Como é que é isso? Foram lá, falaram comigo, estão me ensinando sobre o Evangelho, me deram uma nova oportunidade, eu quero mudar de vida. A gente também quer. E a coisa foi tomando uma proporção que eles não esperavam. Mas é isso. O avanço do Evangelho traz isso, traz implicações, traz novos desafios, que o Evangelho muda mesmo. E é isso que os colossenses estão experimentando. E é isso que Paulo precisa de ajustar, de alinhar com eles, a vida deles com a vida de testemunho deles. Olha, tudo que vocês estão fazendo agora vai ter implicações, as pessoas vão passar a ver isso aqui. Então alguém poderia dizer o seguinte hoje aqui, pastor, já que você está falando sobre família, de que forma falar sobre Jesus, porque Paulo está falando de Jesus aqui, é a mensagem dele, senhorio de Cristo, de que forma a vida e obra de Jesus tem a ver com família? Se Jesus não casou, não teve esposa, não teve filhos, como é que é essa experiência aqui, de que maneira isso pode ajudar a gente aqui? E, gente, esse é um assunto, uma pergunta muito, muito comum de ser feita. Muito comum. Se fazem essa pergunta sobre o apóstolo Paulo também. Como é que o apóstolo Paulo, que nunca se casou, poderia ajudar a gente como família? Eu terminei o último sermão aqui, ou um dos sermões que aqui eu disse o seguinte,
que é em Jesus que a família se encontra, é em Jesus que a família se resolve, é em Jesus que a família se constitui como povo de Deus. E eu disse, olha, por quê? Porque por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. É em Jesus que a família se encontra. Paulo tinha em mente, olha só, quando ele escreve essa carta, o seguinte, e aqui isso ajuda muito a gente. Paulo tinha em mente que o cristão, ou seja, a nova vida que o cristão passa a experimentar, passa a ter por causa de Cristo, vai mudar as relações dele, vai formar uma nova sociedade. É isso que Paulo escreve aqui. Paulo entendia que o evangelho, entrando na vida das pessoas e transformando a vida das pessoas, ia gerar uma nova sociedade, cujas relações, eu anotei, seriam moldadas pela submissão de uns aos outros, em amor, obediência e excelência a Deus na prestação de serviço aos homens. Olha que coisa! Paulo entendia que uma nova sociedade, cujas relações são moldadas pela submissão de uns aos outros, pelo amor, pela obediência e excelência a Deus na prestação de serviços. Por isso ele fala da nova vida que os cristãos estavam vivendo ali, e de como essa vida tinha que se manifestar. Havia a necessidade de exortações nessa igreja. Paulo não planta essa igreja, mas havia necessidade dessas exortações. São elementos do que Paulo trata aqui, da vida ou para a vida cristã daqueles dias e para estes dias. Então fazem menção àqueles tempos, do que eles viviam lá, mas também para o que nós vivemos. Segundo o que Paulo escreve neste capítulo 3 aqui, existem 3 áreas da vida onde o senhorio de Cristo deveria se manifestar. 3 áreas. Eu vou citar os textos também, para você conferir aí. O texto que nós lemos. Segundo Paulo, o senhorio de Cristo, que é o que eles estão vivendo e está produzindo frutos, deveria se manifestar, primeiro, na vida conjugal. Ou seja, se Cristo é o nosso Senhor, isso deve se manifestar na vida conjugal. É o que Paulo fala nos versículos 18 a 19, falando, maridos, o que eles devem fazer e o que as esposas devem fazer. Segundo Paulo escreve aqui, o senhorio de Cristo deve ser visto, se manifestar no convívio familiar, mas é aqui na relação de pais com os filhos. Foi o que nós lemos aqui, versículos 20 e 21. E o senhorio de Cristo deve se manifestar também, além dessas 2 relações, no relacionamento de trabalho. É o que foi dito nisso aqui que Paulo escreve. Ok, então vamos lá. Se Paulo nos dá essas dicas, eu quero mostrar para você como, ou o que precisa acontecer, ou quando vai surgir uma nova sociedade. Para mim, com base neste texto que nós lemos, uma nova sociedade vai despertar, primeiramente, quando as conveniências sociais derem lugar ao que convém no Senhor. Deixa eu tentar trocar isso em miúdos aqui. Nós vivemos muito, ou boa parte do que nós fazemos, está sujeito às conveniências sociais. Não é? Se a sociedade está indo nessa direção, a gente tem que ir também. Se a sociedade pensa assim, a gente tem que também. Se alguns modelos de família hoje em dia, não, isso é normal, todo mundo diz que é normal, a gente também tem que entender. Entende isso? Ou seja, quando é que uma nova sociedade vai despertar? Quando as conveniências sociais, ou seja, quando a sociedade escolher a seu bel prazer e de acordo com os modismos e toda a sua forma de escolha, der lugar ao que convém no Senhor. Olha o texto aí. Paulo diz, e eu não vou entrar aqui naquelas discussões sobre submissão de esposa, aquelas coisas que... Não vou entrar nesse mérito aqui hoje. Ok? Nós já falamos bastante sobre isso. Mas olha só. Capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor.
A palavra conveniência aqui, que fala de concordar, de unir, de juntar, ou seja, o que traz esse elo aqui é no Senhor. Eu vou pular para o versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Percebam, para onde Paulo está levando o pensamento? Continuar, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, ou seja, o patrão. E ele está falando de servos e escravos. De senhores e escravos. Mas vamos pensar aqui em patrão e empregado, patrão e escravo. Servos, obedecei em tudo, aliás, a palavra é doulos mesmo, né? Escravo mesmo. Servo, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando não somente agradar aos homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Percebam? Para onde Paulo conduz? E ele insiste aqui. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Então perceba que este é o caminho que o apóstolo Paulo mostra, que ele traça. Uma nova sociedade surge quando as conveniências sociais dão lugar ao que convém no Senhor. Ah, pastor, você não falou de maridos. Por que você não falou do marido? É engraçado isso, porque o texto aqui... Aí, Joel, vocês perguntam ao Joel depois, porque na hora que Paulo foi escrever, ele fugiu à regra, ele não colocou o marido, né, no Senhor. E aí? Aí não cabe, né, aqui, né? Mas, justamente, ele usa ágape. Ágape. O amor ágape, o perfeito amor, ele vem de Deus. Então ele diz, maridos, amai. E o ágape diz tudo. Quem é o padrão do ágape, do amor que vem de Deus? O próprio Deus. Deus é amor. Então, tudo aqui, olha só, filhos. Filhos que se importam com o que agrada ao Senhor. Servos que obedecem em temor ao Senhor. É assim que vai surgir uma nova sociedade. Quando as conveniências sociais derem lugar ao que convém no Senhor. Vou seguir. E o caminho é esse aqui. Uma nova sociedade vai surgir, em segundo lugar, quando os filhos entenderem que a submissão aos pais agrada a Deus. É isso que Paulo diz nessa parte aqui que fala sobre filhos. Filhos, em tudo obedecei vossos pais. Por quê? Nessa palavra que filho fala. Por quê? Em tudo. Porque fazê-lo é grato ao Senhor. Em outras palavras, porque quando você faz isso, Deus se alegra. Então, se eu sou um filho e eu quero que Deus se alegra comigo, qual a maneira que Paulo diz que Deus se alegra? Quando eu, que sou filho, obedeço aos meus pais e me submeto a eles. Percebam que coisa fantástica isso. É aqui que a gente ensina, então, a submissão aos filhos. E a gente erra com isso. E eu erro com isso. Quando eu exijo a submissão e a obediência, porque eu sou o pai. Em primeiro lugar, eu tenho que ensinar obediência e submissão à minha autoridade como pai. Se ele aprender, se os meus filhos aprenderem que fazendo isso, Deus é quem se alegra. Filho, você quer agradar a Deus? Quero. Você quer que Deus se alegra com você, filho? Você quer que Deus se alegra com você, filha? Quero. Então me obedeça. Se você fizer isso, Deus vai se alegrar com você. Há quem disse que obedecer é prova de amor. Então, Paulo nos ajuda a pensar nessa nova sociedade, e ela vai surgir, ela vai despertar, quando os filhos entenderem que a submissão aos pais agrada a Deus. Há um texto na Bíblia que diz, agrada-te do Senhor. E obedecer, gente, não é missão fácil. Não é missão fácil. Mas tem aqui uma dica de um comentarista bíblico que eu quero compartilhar com você, pai, porque para mim me ajudou e tem me ajudado. E foi uma martelada muito bem dada na minha cabeça.
nessa dinâmica, nessa dificuldade que a gente tem. Olha só o que o comentarista bíblico diz, que quando o filho se vê confrontado com necessidades e verdades divinas, às quais os próprios pais também se submetem, ele aprende, talvez com lágrimas, mas sem desânimo, a obedecer. Ou seja, quando o filho percebe, está frente a frente com algumas necessidades e verdades divinas, e ele tem dificuldade em se submeter, em obedecer a essas verdades, quando ele percebe que eu, como pai, também tenho as mesmas, sou colocado diante das mesmas necessidades e verdades, eles também, e que eu também luto para me submeter, ele aprende sim, e talvez com lágrimas. Perceba que o comentarista considera que, às vezes, o aprendizado envolve lágrimas. Essa é uma boa, é um bom comentário. Mas por que obedecer? Por que, afinal? E, novamente, a singeleza de Paulo. Porque assim agrada ao Senhor. O nosso parâmetro não são as nossas próprias opiniões e sentimentos instáveis. Eles não precisam nos guiar. Eles não precisam ser guiados por teorias que hoje ensinam uma coisa e amanhã ensinam outra. Mas quando o filho se vê confrontado com essas necessidades divinas, às quais os próprios pais se submetem também, ele vai aprender. Ou seja, é pelo nosso exemplo. Uma nova sociedade vai surgir. Terceira possibilidade aqui. Quando a excelência no serviço se desenvolver a partir do temor do Senhor. Deixa eu ponto aqui. Se fala muito hoje em excelência no trabalho. Muito. Se cobra demais isso. Ou seja, a gente trabalha, eu tenho tido o privilégio também de atuar nessa área, de tentar trabalhar para que pessoas, funcionários, atinjam a excelência, você tirar o máximo dos funcionários lá. E existe uma série de regras, uma série de caminhos, de exercícios para a gente treinar essas pessoas, esses funcionários, para que eles atinjam excelência no trabalho. Quando a gente olha para o que Paulo escreve, Paulo nos dá exatamente, isso é extremamente atual. Ou seja, se a gente fosse olhar para Paulo, e era um camarada excelente, se a gente for olhar para Paulo e falar assim, Paulo, ensina a gente sobre excelência no trabalho, como é que é a excelência no trabalho? Quais são as regras básicas para a excelência no trabalho? E Paulo diria, o temor do Senhor. Mas como assim o temor do Senhor? Sim, olha o que ele escreve então no texto, quando ele fala aos servos, se a gente não pode compreender disso. Versículo 22, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, né? Ao patrão, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, ou seja, não sendo servo, não apenas quando ele estiver de olho em vocês. Não é sobre vigilância. Não é só para agradar a eles. Mas em singeleza de coração, olha a forma, e temendo ao Senhor. Ou seja, quando você, no seu trabalho, se deparar com a pergunta, poxa, que coisa maravilhosa, por que você é um funcionário excelente, por que você busca tanto essa excelência no seu trabalho? Qual a sua regra? É porque eu sirvo ao Senhor, eu temo ao Senhor. Eu faço para Ele, como se eu estivesse fazendo para Ele todos os dias, tudo que eu faço. Isso é excelência. E a relação de servos e senhores sempre surgiu. E Paulo está mostrando aqui o seguinte, há até nessa carta um pedido sobre isso, sobre o Onésio, que é um escravo que vai surgir aqui, e ele vai escrever a carta a Filemon, ele menciona isso daqui. Por quê? Porque o evangelho entrou em casas que tinha essa relação de empregados e senhores, ou seja, em escravos e senhores. E o evangelho entrou nisso e mexeu com tudo isso. E aí esses senhores, ou seja, empregados e patrões, passam a adorar a Deus na mesma igreja. E aí esse negócio mexeu.
com eles. Porque eu tenho certeza que mesmo naquela época, Paulo não desconsidera que tinha alguns senhores, alguns chefes que eram muito carrascos. De igual modo, quando a gente lê lá sobre maridos, amai a vossas esposas, eu tenho certeza absoluta de que Paulo sabia qual era e como funcionava o temperamento do homem, do marido. Paulo sabia. Quantas vezes? Explosivos, rudes, durões, machões. Paulo sabia. Mas o evangelho, quando entra e precisa produzir essas mudanças, e aqui, mesmo numa igreja que está avançando, segundo o evangelho, Paulo aponta para essas necessidades, ou seja, isso aqui precisa de ajuste ainda. Então, também nessa relação entre servos e patrões, o cristianismo entra para interferir nessas relações, mas não somente para interferir, mas para moldar tudo isso. Então, Paulo falando para os empregados: tudo o que vocês fizeram, todos os serviços, todas as atividades, todas as ações, qualquer coisa que seja parte do seu trabalho, não importa o que você faz, não importa a sua função dentro da casa, faça de todo o coração, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Eu não sei se ainda é vivo um senhor chamado Paulo Roberto Schultz, um chefe que eu tive no Bradesco. E no dia que o Schultz falou comigo que poderia me mandar limpar o chão, eu fiquei muito triste. Eu era no escriturário do banco e o Paulo falou assim: você sabia que eu podia mandar você limpar o chão aqui do banco, fazer a faxina? Eu falei: você é o chefe, você está mandando, eu vou. E ele me perguntou assim: se eu fizesse isso, o que você ia fazer? Eu bem novo. Falei: eu ia limpar, meio invocado, mas eu ia. Ele: então, eu esperava uma outra atitude sua, mas serve para eu te ensinar. Se eu te mandar limpar o chão, limpe, como se você fosse o melhor limpador de chão do mundo. Pense assim: alguém pode limpar esse chão parecido com o que eu vou fazer, mas melhor do que eu vou fazer, não. A grande diferença é que o Schultz falou isso, e ele conclui, ele falou: sabe por que eu estou te falando isso? Porque é para mim que você vai prestar contas. E eu gravei isso faz parte da minha vida, ou seja, da excelência, ou seja, qualquer coisa que você tentar fazer, faz com o máximo que você puder, para que as pessoas quem for fazer, faça até parecido, mas que não faça. Eu sempre trouxe isso comigo lá do Schultz. Mas quando eu leio isso aqui que Paulo diz, que Paulo escreve, o Schultz ficou para trás. Eu preciso fazer do mesmo jeito, da mesma forma, mas não para o meu chefe. E era engraçado que quando o Schultz chegava, a gente fazia tudo direitinho. Quando ele virava as costas, era um auê. E ele sabia. Mas percebam que Paulo diz que a excelência no serviço deve se desenvolver a partir do temor a Deus. E isso pode produzir uma nova sociedade. Uma sociedade cujas empresas serão transformadas. Imagina a relação dos trabalhadores lá no serviço. O patrão poder virar as costas mesmo e falar assim: então, mas você não tem preocupação? A turma lá segue? Não, segue. Por quê? O pessoal lá não faz o melhor deles pensando em mim, não faz o melhor deles pensando que eu estou olhando, não faz o melhor deles pensando que a câmera do circuito interno está filmando tudo que eles estão fazendo. Eles fazem porque eles temem o Senhor. Essa é a mensagem que a gente precisa viver e pregar. É essa mensagem que vai trazer uma nova sociedade. A exortação de Paulo, você pode ler comigo aí, a exortação de Paulo, em que servos obedeçam em tudo aos seus senhores, não descarta a possibilidade da existência de senhores autoritários e corruptos. Não isso. Ele está dizendo: tire os olhos dos senhores aqui da terra, sirvam eles, mas com o coração e os olhos voltados para o seu Senhor, o Jesus Cristo.
Tá, eu falei da motivação. E a motivação para tudo isso? Vamos lá, pastor. Difícil, complicado, mas qual é a nossa motivação para tudo isso? Paulo dá uma ideia para a gente? Sim, Paulo dá um texto aqui para a gente. Paulo diz o seguinte: tem uma herança em jogo. Tem uma herança em jogo, olha o finalzinho. Versículo 24. Cientes, ou seja, vocês vivam tudo isso. Tudo isso quem? Pais, ou seja, maridos, esposas, filhos, servos, vocês aí, vivam tudo isso cientes que vocês vão receber do Senhor a recompensa. Do Senhor, a recompensa não pode ser o aumento do salário, a recompensa não pode estar na mudança de cargo, a recompensa não pode estar no elogio que a gente faz de uns aos outros. O elogio, ele ajuda, mas não é isso daqui que está em jogo. A verdadeira recompensa que deve nos motivar, ou seja, motivar a família do Senhor, é a herança que o Senhor prometeu dar. E Paulo está falando de futuro. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então uma nova sociedade vai despertar quando a motivação das famílias do Senhor for a herança prometida pelo Senhor, por Deus. Se a gente começar a viver de fato a vida nesses dias, pensando na herança nos céus, não tentando de todas as formas juntar e segurar os tesouros na terra. É disso que Paulo está dizendo, é isso que ele está tratando. E novamente vem à tona todas as promessas do Senhor. Tudo que Israel já teve, tudo que se cumpriu em Cristo, mas tudo isso tem que produzir essa motivação. Há uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que há uma herança em jogo e ela vem do Senhor. Por que é boa notícia? Poxa, porque não vai falhar. A herança vem, com certeza, ela existe, ela é real. E ela vai acontecer. Fato. Essa é uma excelente notícia. Qual a má notícia? É que há um juízo anunciado. Versículo 25. Pois aquele que faz injustiça, futuro também, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Essa é a má notícia. Mas pastor, como esse negócio é complicado, não? O texto, ou a carta inteira dá algumas regras, algumas dicas mais para a gente, como a gente consegue fazer isso? Sim. Deixa eu compartilhar com vocês algumas outras coisas bem interessantes. Olha esse capítulo 3, logo no início, volta aí. Capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1, desculpa. Paulo está dizendo o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês têm uma nova vida realmente a partir de Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo convoca essa igreja para uma mudança de foco, de perspectiva. Olha a chave, pense na chave de interpretação. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Capítulo 3, versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha a listinha de Paulo: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Falei um dia desse aqui, chamei vocês para a gente pensar um pouquinho mais profundo sobre idolatria aqui um dia desse. E Paulo diz, versículo 6, é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí olha só o versículo 8, olha que coisa interessante. Agora, porém, despojai-vos de tudo isso. E olha o versículo 12, revesti-vos de tudo isso. Perceba, Paulo vai dar uma lista a partir do versículo 8 do que a gente precisa tirar fora. Ou seja, vamos nos despojar, vamos abrir mão disso. Despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem como os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu. De novo, Paulo falando, isso não tem acepção de pessoas, não pode ter. Nem circuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E aí ele vem e diz, se é para despojar, ou seja, tirar essa roupagem, no versículo 12 ele fala, então se vistam disso daqui, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia.
de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ó, versículo 13, que maravilha, coisa fácil de fazer. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, gente, se a gente fizer isso, vai surgir uma nova sociedade. E de novo a minha paz fica balançada. Porque eu não sei se pelas minhas escolhas, e por aquilo que eu ando fazendo, se eu estou contribuindo para que surja uma nova sociedade. E é por isso que eu me coloco diante dessa mesa, mais uma vez, já fiz isso nessa manhã, vou fazer mais uma vez nessa noite, a mesa do Senhor, pensando no sacrifício de Cristo e na obra que Ele fez em nós e por nós. Eu vou parar por aqui e perguntando por que a família se tornou o que se tornou e por que a vida chegou a esse ponto. Eu estou falando de uma série de coisas que falei ao longo dessas últimas mensagens. Se você que me assiste pela internet perdeu alguma coisa, ali no nosso canal do YouTube estão todas elas. Tentando responder alguma dessas perguntas. Primeiro, por causa da corrida pelo sucesso. Por que a coisa chegou nesse ponto? Por causa da corrida pelo sucesso. E o sucesso prometeu glória. O sucesso, o progresso, a tecnologia prometeu glória. A modernidade tinha essa proposta. A modernidade tinha a proposta de resolver os problemas da sociedade, não resolveu. O conhecimento teve a proposta, né? O iluminismo tinha essa proposta de resolver os problemas da sociedade. Na época, afinal, penso, logo existe. Quando eu penso, eu resolvo os problemas. E não, nós entramos em crises, mergulhamos nas crises, porque as glórias prometidas trouxeram a guerra. Biblicamente falando, sinceramente, ao invés de progresso, nós temos tido retrocesso. Pastor, mas e a nova sociedade, como é que a gente faz? Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Só Deus concede glória verdadeira. Só Deus promete um mundo novo e com ele uma nova sociedade. Já está na Bíblia, gente. Já está na Bíblia. Há uma promessa disso. Há uma canção que diz o seguinte: o homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus promete um mundo novo. E a gente não pode se esquecer de maneira alguma do que está à luz da palavra de Deus. A promessa de Deus para nós, para a igreja, considera a existência de um novo mundo, de um novo céu, uma nova terra. Ele vai fazer. E isso, se eu quero uma nova sociedade, se isso é a expectativa do meu coração para me ajudar quando a minha paz fica balançada no meio de tudo isso, eu preciso me lembrar, eu preciso ter em mente que Deus prometeu fazer isso. Um mundo sem tristeza, sem medo, sem ira, sem rancor. Eu preciso me lembrar que só em Deus a vida faz sentido. E não podemos nunca nos esquecer que a glória dessa terra é passageira. Bom, então, como não perder a paz? Se eu perguntei você no início, o que rouba a sua paz? Primeiro, vivendo como convém no Senhor. Segundo, fazendo o que lhe agrada. Terceiro, conectando ações ao temor do Senhor. Ou seja, eu faço porque eu temo ao Senhor. Faço assim porque temo ao Senhor. Olhando para as promessas do Senhor. E a frase que eu quero dizer por último é a seguinte: tendo essas coisas em mente,
que desta forma, e pensando nisso, pode cair o mundo, você estará em paz. Eu creio nisso. Eu quero convidar você a ouvir uma música. E é muito mais ouvir, apesar das imagens, vai ser um pequeno vídeo. Eu estou acreditando ali, dando os créditos ao grupo Novo Tom. Mas é pensando nisso. Como não perder a paz? Vivendo como convém no Senhor, fazendo o que agrada a Deus, conectando ações ao temor a Deus e olhando para as promessas de Deus. Pode cair o mundo que você desta forma estará em paz. É disso que a música também trata. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Este é um sucesso verdadeiro. Estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira. A vida passa, tudo que ela traz. O futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é um grande vencedor. Ele é o nosso general.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? O que tem roubado a sua paz? Quero te convidar a colocar isso no altar do Senhor nesse instante. Oremos. Amado Deus, mais uma vez nesse momento de culto, as nossas orações são dirigidas ao Senhor. Os nossos pensamentos são elevados a Ti. Colocamos nos Teus pés questões próprias da nossa vida. Muitas vezes em forma de temor, de inseguranças, de incertezas. Muitas vezes suplicando do Senhor a intervenção para questões muito difíceis de serem resolvidas. Muitas delas têm a ver com enfermidades. Muitas delas, quanto a enfermidades, têm a ver com diagnósticos os quais nos entristecem, dos quais nós não concordamos. Muitas dessas nossas questões são as nossas próprias impossibilidades. E há outras ainda também relacionadas às nossas próprias escolhas. Mas sabemos que estamos diante do nosso Pai, que temos liberdade para nos aproximarmos de Ti. Assim, ó Deus, eu quero em nome de Jesus pedir que nesse instante, neste momento de culto, o Senhor traga do Teu bálsamo sobre corações com a Sua paz balançada, instável, na verdade, ausente. Mas é a paz do Senhor que excede todo entendimento, é que vai guardar o nosso coração e a nossa alma. O nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É este bálsamo que nós te pedimos nesse instante. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Cristo. Obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado pelo amor infinito dos céus. De Ti, ó grande Deus. É isso que nós celebramos nessa noite. E aqui, sendo lembrados de tudo isso, temos a nossa fé fortalecida para sairmos daqui para uma semana de desafios, de lutas, de atividades, de convívios, de maridos e esposas, de pais e filhos, de servos e patrões. Em nome de Jesus, nos ajude para o despertar de uma nova sociedade, forjada pelo fogo do Espírito Santo, moldada por Tua palavra, iluminada por Tua palavra, que caminha com Cristo e por Cristo. Obrigado pela nossa igreja, obrigado por podermos nessa noite celebrarmos a Santa Ceia, obrigado porque o Senhor separa para este mistério, esses elementos, e assim nós desfrutamos dessa comunhão que o Senhor nos permite viver. Assim nós oramos agradecidos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém.